Olá, meu irmão, minha irmã. É o programa Voz da Igreja, começando mais uma vez. Obrigado por você estar conosco, por nos acompanhar através desta emissora. A você que nos assiste, nos escuta pela TV, rádio, internet. Que bom que estamos mais uma vez reunidos através deste meio para partilhar a nossa fé. Obrigado por você estar conosco mais uma vez. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco, onde mergulhamos no mistério de Deus que nos fala pela Sagrada Escritura. Estamos no mês de junho, mês do coração de Jesus. Estamos para celebrar essa solenidade daqui a alguns dias. E neste caminho, então, no coração do mês de junho, vamos mergulhar mais uma vez, vamos beber da fonte bendita da Sagrada Escritura. Convido você a hoje tomar o texto de Mateus, capítulo 9, versículos 36 e seguintes. Estamos dentro do Sermão da Missão, como é conhecido esse trecho do Evangelho de Mateus. Versículo 36 e seguintes. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12, dizendo-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Meu irmão, minha irmã, esta é a fonte bendita que o Senhor nosso Deus nos permite mais uma vez aproximar-nos para saciar-nos aqui dessas palavras que brotam do coração, da boca divina de Jesus. Aqui estamos exatamente no contexto em que Jesus, tendo iniciado o seu caminho, a sua missão, tendo já realizado milagres que de fato levaram os seus discípulos a enxergá-lo como uma presença nova, poderosa de Deus no meio da história. Aqui agora estamos num contexto em que Jesus, de fato, olhando em derredor, percebe uma multidão, uma grande multidão, e se enche de compaixão por essa gente, porque estava cansada e abatida como ovelhas
que não tem pastor. Aqui estamos diante, inicialmente, da sensibilidade, da solicitude de Jesus. Há um povo sedento de cuidado. Há um povo sedento de Deus. Há um povo abatido e cansado que precisa do cuidado daquele que está no meio da história como a misericórdia e a compaixão de Deus mesmo. Porque Jesus é a misericórdia e a compaixão de Deus. Mas Jesus não quer que seja Ele apenas a exercitar-se aí, a ser Ele e só Ele encarnação desta misericórdia e dessa compaixão. Por isso, diante de uma colheita grande e farta, diante da escassez de operários, de trabalhadores, de corações misericordiosos e compassivos, Jesus pede e indica o caminho da súplica. Pedi ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui, meu irmão, minha irmã, já percebemos um traço bonito da comunidade cristã. A comunidade cristã precisa ser esta comunidade que se aproxima com amor dos seus, que abraça os seus e que os socorre. E faz isso não como mera filantropia, como mera amizade humana, como mero estímulo ético, mas faz isto, aproxima-se com compaixão e misericórdia para que esta comunidade seja casa de Deus, seja comunidade de crentes que, crendo em Deus, se expandem no cuidado, na atenção, na solicitude de uns com os outros. Temos batido nesta tecla, sobretudo neste tempo de pandemia, é tempo de cuidar. Aqui, mais do que nunca, e certamente deve ser este um traço permanente, mas agora, mais do que nunca, precisamos exercitar-nos no cuidado. Há gente abatida e cansada. E podemos dizer até os próprios pastores, também aí nesse lugar diferente, estranho, que foge completamente ao nosso ritmo normal de antes. Neste tempo de pandemia, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados todos, ovelhas e pastores, a interagir com amor. Somos chamados todos ao exercício da misericórdia e da compaixão que expresse que nós somos a comunidade que está em Deus e no meio da qual Deus habita. E por isso exercitamo-nos nesses elementos, nessas características que nos definem como de Deus. E o cuidado é certamente um destes elementos distintivos. O texto segue e Jesus então vai eleger 12 discípulos, e logo abaixo no versículo 2, também chamados de apóstolos. E a missão dos 12 é exatamente a missão de Jesus. Autoridade para expulsar os espíritos impuros, curar toda doença e enfermidade, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Esse poder de Jesus, ele também confere esse poder aos seus. Isto é, o que Jesus quer é que a presença dos seus, dos 12 primeiros, dos discípulos que viessem depois, fosse uma presença verdadeiramente cuidadora, libertadora, pacificadora. Esta deve ser a presença da igreja e da comunidade dos discípulos ao longo do tempo. Jesus, então, elege 12. Aqui há uma reviravolta no jeito de agir. Eram os discípulos que escolhiam os seus mestres. Jesus faz diferente. Ele escolhe os seus discípulos. E naqueles 12 primeiros estão perfis humanos, que traduzem também o meu jeito de ser discípulo, o seu jeito de ser discípulo. Aqueles 12 primeiros representam, digamos, corações humanos diferentes. Todos eles
frágeis, pecadores, como os nossos corações de hoje. Também aqueles 12 primeiros representam gente com maior ou com menor presença, gente com maior ou menor capacidade de reagir a Jesus, gente que crê, gente que duvida, gente que trai, gente que nega, gente cuja história é conhecida e gente cuja história permanece anônima até hoje. Aqueles 12 primeiros, portanto, representam o perfil dos discípulos de todos os tempos. Jesus também pronuncia hoje o meu nome e o seu nome para nos fazer discípulos deste tempo, para anunciar que o reino de Deus, que Mateus chama o reino dos céus, está próximo. Para cuidar dos nossos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cuidar dos nossos, colocar o nosso primeiro amor sobre a nossa casa, a nossa comunidade, e depois expandir também esse amor, como será no final do Evangelho, para outros. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. É assim que termina o Evangelho. O nosso olhar começa para dentro e se expande para fora. Eu e você, meu irmão, minha irmã, também somos chamados a ser operários desta hora, neste tempo de colheita, onde também há abatimentos e cansaços, e o nosso jeito de estar na igreja e no mundo precisa ser um jeito que expresse o cuidado de Deus com aqueles cuja vida está mais abalada pelo cansaço e pelo abatimento. Bebemos da fonte. Coração deste tempo, neste mês de junho, temos para celebrar pelo menos 3 grandes solenidades. A solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo.
São celebrações intensas que falam ao coração da nossa fé e tocam elementos centrais da nossa fé cristã. Nesta quinta-feira, nós celebramos a solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A festa de Corpus Christi, como nós a conhecemos. Certamente, neste ano, nós a vivemos também de modo diferente, bem diferente dos outros anos, quando fazíamos grandes e belas celebrações, tapetes magníficos nos quais passaria o Senhor Jesus presente na Eucaristia. Neste ano as coisas são um pouco diferentes, mas não nos esqueçamos de que o Senhor continua caminhando conosco. Ele está no meio de nós. Nós somos o seu povo, Ele é o nosso pastor. Somos dele, Ele é nosso Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero neste bloco, no coração deste tempo, visitar com você esta solenidade de Corpus Christi. Até para que de fato entendamos o que a igreja celebra aqui solenemente. Nós já celebramos a instituição da Santíssima Eucaristia. Este dia é a Quinta-feira Santa, quando o Senhor reúne os seus ali no cenáculo e na palavra bendita que pronuncia sobre o pão e sobre o vinho, o Senhor Jesus então dá àqueles dois elementos uma outra forma de presença. Não são mais, pela palavra poderosa de Jesus, não são mais meros pão e vinho, mas são corpo e sangue que ele oferece ali na ceia da quinta, no altar daquela refeição, oferece no altar da cruz na sexta-feira e oferece no altar do coração do Pai, que o ressuscita na grande e bela vigília. De modo que a palavra vira gesto, e o gesto é acolhido pelo Pai, e aí, portanto, tudo se torna verdadeiramente novo. Sobre aquele pão e aquele vinho, sobre os quais Jesus pronuncia a sua palavra, tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e esta oferta de fato se realiza na sexta, o Pai recolhe isto como sacrifício perfeito, que reconcilie, que redime, e por isso o Pai permite que esse mistério continue, porque o seu Filho Jesus entregou-se inteiramente no altar da quinta, no altar da cruz e no altar do coração misericordioso do seu Pai, que acolhe o seu Filho e o ressuscita e dá veracidade a tudo aquilo que esse Filho fez e pronunciou. Também sobre aquilo que ele pronunciou sobre o pão e o vinho, transformando-os no seu corpo e no seu sangue. Então este é o dia da instituição da Eucaristia. A festa de Corpus Christi, a solenidade, este é o nome litúrgico desta celebração, a solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quer nos lembrar exatamente que o Senhor permanece conosco, está conosco. Podemos e devemos levar a certeza interior de que a nossa igreja é alimentada pelo seu Senhor e que Ele continua no meio de nós como aquele que é para ser primariamente comido. Tomai e comei. A Eucaristia é alimento para ser comido. E neste tempo de grave e difícil privação, nós somos chamados a não deixar de comer. E se não podemos comer pela boca, comemos pelos olhos, contemplando e desejando recebê-lo em nós. É a comunhão espiritual. Mas a nossa igreja exige que, de fato, este alimento seja o alimento que
nos marca e nos fortalece no caminho. A nossa fé pede isso de nós. A igreja precisa ser o lugar onde este pão bendito é repartido. E repartido para que comamos dele, a fim de que sejamos como o Senhor. O belo texto que nós lemos na solenidade de Corpus Christi nos estimula, sim, a olhar, a desejar e a comer deste alimento sagrado como algo que nos anima no caminho da fé e que já põe sobre nós o novo de Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. A comunhão que recebemos na Eucaristia, no pão e no vinho consagrados, esta comunhão sacramental, essa comunhão eucarística nos põe em profunda e perfeita comunhão com o Senhor, de modo que permanecemos nele e ele em nós por esta via. Por isso, se somos a igreja do ressuscitado, é aí na Eucaristia que os nossos vínculos com ele se mantêm. Por isso precisamos e desejamos isso ardentemente, voltar logo para, na alegria da Assembleia que se reúne, possamos ali celebrar e comungar, a fim de que o nosso vínculo com o Senhor se mantenha por esse canal explícito de comunhão. Nós o comungamos na Eucaristia para que ele permaneça em nós, nós permaneçamos nele, para que de fato tenhamos a vida eterna, que não é algo para depois, mas é algo para agora. A vida eterna nós a possuímos aqui pela fé. A vida eterna, ou a vida divina, é exatamente o nosso caminho cotidiano de conversão, onde o meu coração e o seu coração vão se tornando semelhantes ao coração dele. A Eucaristia nos alimenta na configuração a Jesus. Comemos a Eucaristia para ser como Jesus. Por isso, nesse mês de junho, quando também nos voltamos para Ele e o celebramos e dizemos a Ele de coração: Senhor, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, é exatamente isto que a Eucaristia nos favorece. Comendo a Eucaristia, nós vamos exatamente fazendo um caminho de conversão cotidiana, de modo que o meu coração e o seu vá se assemelhando cada vez mais ao coração dele, e assim sejamos também, como lembrava o texto de Mateus que nós ouvimos, homens e mulheres de misericórdia, de compaixão, de sensibilidade, capazes do cuidado. Por isso, celebrar a festa, a solenidade de Corpus Christi, meu irmão, minha irmã, é reconhecer isto. É reconhecer que, de fato, comendo o corpo e o sangue do Senhor, que nós vamos exatamente mantendo viva a memória dele no meio de nós, vamos fazendo um caminho de discipulado, onde os discípulos, que somos nós, vamos nos tornando como o nosso mestre, a fim de que a nossa presença no mundo seja diferente. E não por este ou por aquele motivo, mas seja uma presença diferente porque somos dele. Este é o único motivo para que a nossa presença no mundo seja diferente, porque somos de Cristo. Porque alimentamos em nós os sentimentos de Cristo. Celebrar Corpus Christi, tendo
antes comungado o Senhor Jesus no seu corpo e no seu sangue, podendo contemplá-lo no meio de nós, nossas ruas e nossas casas, é celebrar a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desassistidos. A nossa despensa espiritual tem sempre o alimento de que nós precisamos. Nós não estamos sozinhos no caminho. Por mais que os caminhos sejam obscuros, difíceis, insuportáveis, tenebrosos, como este tempo que nós vivemos, precisamos recordar-nos que somos a igreja do pão. Somos a igreja da Eucaristia. Somos a igreja do corpo e do sangue do Senhor que nós comemos e adoramos. E primeiro comemos e adoramos. E aqueles que por algum motivo não podem comer, adoram, porque são as duas formas de comungá-lo, pela boca e pelos olhos. Mas o importante é nós não perdermos de vista que somos a igreja do pão. Corpus Christi quer recordar a nós e ao mundo todo que somos a igreja da Eucaristia, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição orante da Igreja, dirijamo-nos a Maria com as palavras e o coração do Papa Francisco. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa proteção. Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e por vezes sepultados de uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e de paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso divino Filho, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que neste período de emergência estão na vanguarda, arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai, Mãe, a sua fadiga heróica e dai-lhes força, bondade e saúde. Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de que encontrem as soluções justas para vencer este vírus. Assisti os responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude, generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver.
programando soluções sociais e econômicas com clarividência e espírito de solidariedade. Mãe Santíssima, tocai as consciências para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam antes destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do gênero no futuro. Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido da pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos com espírito fraterno e solidário a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a esperança no serviço, a constância na oração. Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal. Confiamo-nos a vós, ó Mãe, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.